medir a velocidade de um fluido, já existem hoje diversos métodos, como o uso de tubos de pitot ou de anemômetros a fios quentes. O problema é que os métodos convencionais perturbam o escoamento, o que leva a conclusões equivocadas. Para solucionar essa questão, já se utiliza hoje a anemometria laser Doppler, uma técnica de medição óptica da velocidade. Com ela, é possível realizar medições mais precisas sem que seja necessária a interferência no fenômeno. Essa técnica é uma técnica que utiliza o efeito Doppler para poder medir a velocidade das partículas em suspensão no fluido, e a partir daí eu consigo medir por tabela a velocidade do escoamento que me interessa, e é uma técnica muito precisa, requer calibração, porém eu faço a calibração nela a princípio, e a partir daí eu consigo calibrar outros instrumentos. O protótipo consiste num laser de hélio neônio, que ele é mais estável. A seguir eu tenho um prisma e um espelho, que eu consigo formar dois feixes de laser. E eles incidem numa lente que foca esses dois feixes num ponto no espaço. E nesse ponto eu tenho um disco que é controlado por um motor elétrico. Nesse disco eu tenho um traço que simula as partículas cruzando o volume de controle, e um detector que está posicionado a posteriori. Para melhor entender o funcionamento do LDA, fizemos uma pequena simulação. Um feixe de laser é emitido e, através de componentes ópticos como um espelho e um separador de raios, formam-se dois feixes paralelos. Uma lente foca os feixes num ponto do espaço onde franjas de interferência de alguns microns de largura se formam. Quando partículas em suspensão no fluido cruzam as franjas, um sinal de luz é espalhado e focado em um detector, que captura a luz e a transforma em um sinal elétrico que é enviado para processamento. No ponto de cruzamento com as franjas, temos o efeito Doppler, que consiste na variação da frequência observada, devido ao movimento relativo entre uma fonte e um observador. Nesse caso, temos dois sistemas com efeito Doppler. O primeiro sistema consiste no feixe como fonte e a partícula como observador em movimento. Em seguida, temos agora a partícula em movimento atuando como fonte, a qual causa o espalhamento de luz, e um detector fixo adiante, como observador. O espalhamento capturado é composto pela soma vetorial do espalhamento realizado pelos dois feixes, que resulta em uma frequência final, o desvio Doppler. Tendo a frequência Doppler medida e sabendo a distância entre as franjas, podemos calcular a velocidade da partícula e, assim, ter a velocidade do fluido em um determinado ponto do espaço. Essa forma de obter a velocidade de um fluido traz muito mais vantagens, como o próprio pesquisador diz. Essa técnica é uma técnica não intrusiva, que tem uma alta resolução temporal, porque tem uma alta taxa de aquisição, e tem uma alta resolução espacial, porque as franjas de interferência são geradas tem tamanho da ordem de microns, então eu consigo medir variações de velocidade nesta ordem. O físico explica ainda que a anemometria laser Doppler pode ser de interesse não só científico, podendo ser útil ainda para outras áreas de atuação. Essa técnica é aplicada geralmente em pesquisas científicas. É a técnica que nos dá a capacidade de medir com maior precisão e no caso, possibilita validar os nossos modelos teóricos e testar nossas hipóteses. Além disso, essa técnica pode ser utilizada na indústria aeronáutica de forma a substituir os tubos de pitot, que podem congelar em situações extremas. A construção do equipamento já foi concluída, mas o físico revela ao final que os objetivos do LDA são muito maiores para o laboratório do que apenas a pesquisa científica. Nós temos o objetivo de sermos independentes futuramente de assistência técnica, já que é uma técnica comercial e muito custosa. Enquanto editávamos o vídeo, nos deparamos com uma surpresa. O disco, que antes conseguia apenas simular o escoamento, foi substituído por uma câmara, pela qual escoa-se verdadeiramente um fluido. Esta mudança que nós realizamos no protótipo foi significativa porque nós substituímos o simulador de partículas, que era um disco transparente, que simulava uma partícula cruzando o volume de controle, por uma caixa com escoamento proveniente de um atomizador. Então nós tínhamos partículas em suspensão, várias partículas cruzando o volume de controle. Isso significa que nós temos uma condição real, ruído acoplado. Essa mudança pode até representar um novo desafio para o experimento, mas o físico afirma que ela representa também que os resultados finais estão cada vez mais próximos.
Isso representa um desafio para a validação das técnicas de processamento do sinal, e isso é importante porque nós vamos ser capazes de finalizar a montagem e desenvolvimento do protótipo e partir para a montagem de um produto final.